RCP Notícias. Sete da manhã em Cabo Verde. Vamos para o primeiro jornal, como sempre na abertura com os títulos. A terceira Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano está já aberta pelo presidente francês Emmanuel Macron e agora fala o presidente da Costa Rica, co-organizador. Os cabo-verdianos devem ficar satisfeitos com os dados do mercado de trabalho relativos ao ano passado. É uma posição do economista Paulino Dias, que, no entanto, rejeita a ideia de classificar a taxa de desemprego de 8% como a mais baixa de sempre. A dotação orçamental da Ficasa vai ser reforçada para acolher o pagamento de dívidas acumuladas de estudantes universitários, uma informação confirmada pelo diretor-geral do Ensino Superior, Romualdo Correia. Fala também de um workshop sobre o financiamento do ensino superior. A terceira semana de Relações Internacionais e Diplomacia começa hoje até quarta-feira próxima. Assinala a um tempo o cinquentenário da Independência Nacional e o da CDO no passado dia 28 de maio. O ritmo de construção nas orlas marítimas aumenta, sobretudo na cidade da Praia e em São Vicente. Uma nota do presidente da Quercus a propósito da Semana do Ambiente e do Oceano que decorre na UniCV. A proibição de entrada nos Estados Unidos para cidadãos de 12 países, incluindo africanos, entra hoje em vigor. Assuntos para acompanharmos já de seguida em desenvolvimento no primeiro jornal, edição e apresentação do Júlio Vera Cruz Martins, com a técnica de Margem Fernandes e Gary Almeida. Bom dia. A todos, votos renovados de bom dia, gratos pela preferência que nos dá. O presidente francês Emmanuel Macron acaba de abrir a terceira Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano em Nice, França. Macron espera que o número de chefes de Estado que participam na conferência seja, e são mais de 60, e só faltam 50 assinaturas para a entrada em vigor do Tratado do Mar Alto. Macron diz ainda que a conferência deve recomendar a suspensão ou deve recomendar a interdição de exploração das águas profundas, mas antes disso, em vez de iniciar a exploração, as águas profundas devem ser estudadas pela ciência. Em linhas gerais, são os traços essenciais da intervenção do presidente francês Emmanuel Macron. O presidente da República faz hoje 4 intervenções, a principal no meio da manhã, na Cimeira de Chefe de Estado e de Governo África pelo Oceano. À tarde, José Maria Neves testemunha a assinatura do memorando de entendimento entre o Ministério do Mar e o diretor executivo da Ocean Quest, missão oceânica. O chefe de Estado participa no jantar oferecido hoje pela Parceria Regional para a Conservação da Zona Costeira e Marítima de África Ocidental. José Maria Neves considera que Cabo Verde vai voltar-se definitivamente para o mar. Porque é um país oceânico, um grande estado oceânico, podemos ser uma potência neste domínio e queremos ser champion na busca das melhores soluções para uma gestão sustentável dos oceanos. Muito bem. Esta segunda-feira tem um encontro com parceiros internacionais e organizações ONGs ligadas ao ambiente. Sim. Há a Assembleia Geral e, paralelamente, haverá encontros com várias ONGs, como a Fauna e Flora, como o Blue Ventures e outros organismos ligados a financiamento da economia azul e do trabalho também com outras ONGs cabo-verdianas e comunidades pescatórias no país, sobretudo sobre a gestão sustentável das pescas, e pesca artesanal e pesca semi-industrial, e, portanto, terei um conjunto de encontros também em preparação da Conferência Internacional que, enquanto patrono da Aliança da Década do Oceano, vamos realizar nos dias 10 e 11 de outubro na Ilha do Fogo.
A problemática da erosão das zonas costeiras, tanto devido à apanha de areia como à salinização da água, é uma questão que o Presidente da República vai colocar sobre a mesa. Todos esses fenómenos vão exigir de Cabo Verde um esforço suplementar para ordenar toda a orla costeira cabo-verdiana, que é muito grande, tendo em conta que somos 10 ilhas. Nós também queremos mecanismos inovadores para o financiamento da economia azul, e Cabo Verde quer estar na linha da frente da mobilização internacional através de um grande pacto sobre a mobilidade. E, finalmente, queremos uma atenção especial aos pequenos estados insulares, que são os que menos emitem gases com efeito de estufa, mas são os que estão a sofrer muito mais consequências com o aumento da temperatura, a acidificação dos oceanos, o aumento do nível da água do mar, e precisamos de trabalhar para garantir financiamentos de modo a fazer face às consequências das mudanças climáticas. José Maria Neves dá conta que uma coalizão dos municípios costeiros foi constituída sábado passado por iniciativa da Câmara Municipal de Nice, cidade que acolhe a terceira Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano, como já disse, já está em marcha. O Presidente da República admite que a saída de jovens pode ter contribuído para a redução da taxa de desemprego, agora fixada em 8%. Mas sabemos que as razões para a imigração não têm a ver apenas com o desemprego, tem a ver também com os baixos salários e com os baixos rendimentos em Cabo Verde. Significa que temos, para os que estão em Cabo Verde, uma taxa mais reduzida de desemprego, mas temos de continuar a trabalhar para que haja mais crescimento económico, mais produtividade, sobretudo para perseguirmos melhores salários, melhores rendimentos e também podermos criar mais oportunidades, particularmente para os jovens em Cabo Verde. O economista Paulino Dias defende que os cabo-verdianos devem ficar satisfeitos com os dados do mercado de trabalho relativos ao ano passado. No entanto, rejeita a ideia de classificar a taxa de desemprego de 8% como a mais baixa de sempre. Não se pode dizer que é a menor taxa de desemprego de todos os tempos por uma razão metodológica. A partir de 2022, o INE introduziu uma alteração na metodologia de cálculo dos indicadores do emprego por conta da implementação da resolução número 1 da 19ª Conferência Internacional sobre Estatísticas de Trabalho, que era uma recomendação da OIT, que já tardava em ser introduzida em Cabo Verde. Portanto, a partir deste momento em que há uma alteração da metodologia, já não se consegue fazer comparações entre, por exemplo, os dados antes de 2022 e depois de 2022. Outra nota de Paulino Dias: é incorreto afirmar que o desempenho do mercado de trabalho resulta exclusivamente de políticas públicas do governo. Eu penso que sim, nós temos que celebrar, mas temos que ter alguma cautela em termos de puxar alguma brasa para esta sardinha, e os próprios dados do INE é que demonstram isso. Repare que há pouco tempo o INE divulgou os dados de crescimento da economia e salta à vista que o setor que mais está a puxar o crescimento da economia é precisamente o setor do turismo. Ora, afirmar que o crescimento do turismo em Cabo Verde no último ano resulta de políticas do governo, diria que é um bocado forçado. O turismo está a crescer por fatores externos, que eu não vou aqui detalhar, mas há um panorama externo favorável ao crescimento do turismo no mundo inteiro e que em Cabo Verde está a ter um impacto bastante positivo, é um choque externo positivo, que por conseguinte está a puxar também a procura por emprego. Paulino Dias sugere que as oportunidades de emprego devem ser desconcentradas e isso implica mais crescimento económico, que também deve ser desconcentrado. E o que é que nós estamos a ter neste momento? Estamos a ter o crescimento da economia, mas esse crescimento é geograficamente e sectorialmente bastante concentrado. É geograficamente concentrado, sobretudo nas ilhas do Sal e da Boa Vista, onde o carro-chefe do crescimento dessa economia, o turismo, mais está concentrado. Isso é um fator que também influencia fluxos migratórios internos. Nós podemos consultar os dados, mas basta ir
aos hotéis e às ruas da Santa Maria, das Parques ou da Salrey, para vermos quem são os jovens que estão nessas ilhas hoje. São de Santo Antão, são de São Nicolau, são do Fogo, são do interior de Santiago. Portanto, nós temos que continuar a fazer a economia crescer, efetivamente, mas esse crescimento tem que ser desconcentrado, tem que decorrer em todas as partes do território nacional, para que um jovem de Santo Antão não precise ter que deslocar-se ao Sal ou a Portugal ou a outro país para poder ter um bom emprego, um emprego de qualidade, um emprego estável, digno, consistente com a sua qualificação e com as suas legítimas aspirações de vida. As Ilhas do Sal e da Boa Vista continuam à frente com as mais baixas taxas de desemprego e as maiores de emprego, que ultrapassam em mais de 15% as taxas de emprego dos concelhos da Praia e de São Vicente, que vêm logo a seguir na lista. E isso, por si só, ilustra a concentração do emprego a que se refere o economista Paulino Dias. A dotação orçamental da FICAS vai ser reforçada para acolher o pagamento de dívidas acumuladas de estudantes universitários. A informação é confirmada pelo diretor-geral do Ensino Superior. É um programa que foi lançado, como sabe, em 2018, começou a ser implementado a partir de 2019, que era para ajudar os estudantes que estavam em situações de dívidas a pagarem as suas dívidas e a poderem se ingressar no mercado de trabalho. Digamos, vamos anunciar brevemente esse programa. Romualdo Correia confirma ainda que o governo vai concretizar duas medidas já anunciadas pelo primeiro-ministro: um complemento financeiro para o alojamento em benefício de estudantes que mudam de residência para os municípios onde está instalado o ensino superior. Uma segunda medida é o alargamento das atuais residências estudantis com unidades cedidas pelo IFH. Vai-se apresentar um modelo financeiro, os cenários de financiamento do ensino superior, que será uma espécie de co-construção. Por isso é que há esses dois momentos. No primeiro dia será... Peço desculpas por isso. Dizia que uma segunda medida é o alargamento das atuais residências estudantis com unidades cedidas pelo IFH. A problemática do ensino superior vai estar em debate num workshop promovido pelo Ministério da Educação e com duas fases. A primeira acontece hoje e visa a recolha de subsídios ao relatório preliminar elaborado pelo grupo francês Cayambe. A revisão decorre, digamos, na sequência. Pedimos desculpas por esse desalinhamento no nosso alinhamento do primeiro jornal. Vamos retomar. A problemática do financiamento do ensino superior vai estar em debate num workshop promovido pelo Ministério da Educação e que tem duas fases. Uma primeira acontece hoje e visa a recolha de subsídios ao relatório preliminar elaborado pelo grupo francês Cayambe. Vai-se apresentar um modelo financeiro, os cenários de financiamento do ensino superior, que será uma espécie de co-construção. Por isso é que há esses dois momentos. No primeiro dia será, digamos, discutido o relatório, a validação, porque houve uma fase de recolha exaustiva dos dados por parte dessa empresa, contactou todas as universidades aqui em Cabo Verde e esses resultados vão ser apresentados, esses parceiros vão estar presentes para validarem e até dar outros inputs para melhorar os dados que vão ser utilizados para, digamos, a simulação, para a quantificação dos cenários de financiamento do ensino superior. O estudo é financiado pelo Banco Mundial. A empresa apurada em concurso realizado em fevereiro do ano passado tem como consultor contratado José Luís Mascarenhas, professor da Universidade de Santiago. O diretor-geral do Ensino Superior esclarece que também está em andamento um outro estudo que tem como propósito a revisão da legislação do ensino superior e que está a ser executado por um gabinete de estudos a que pertence a presidente do Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais, Yara Miranda. A revisão decorre, digamos, na sequência da avaliação exaustiva que a ARES fez sobre a avaliação das instituições do ensino superior aqui em Cabo Verde. Uma das recomendações exatamente tem a ver com a fragilidade ou a necessidade de fazer a revisão dos instrumentos normativos que já se encontram desfasados, até desatualizados, devido, inclusive, à entrada do funcionamento da ARES. Então, esse estudo começou há bem pouco tempo, está também a fazer o seu percurso. Nesse momento, são dois diplomas. É o regime jurídico do ensino superior e o outro de graus de diplomas. Digamos, são dois instrumentos que depois
Após essa fase, far-se-á, digamos, a revisão dos outros instrumentos jurídicos, nomeadamente vai-se fazer a adequação dos estatutos da UNCV, a adequação dos estatutos da ARS, que estão desfasados, e o estatuto do pessoal docente da universidade, também do pessoal ligado à investigação. No fundo, diz Romualdo Correia, a revisão e elaboração de nova legislação visa dotar o ensino superior de uma arquitetura jurídica mais adequada aos novos tempos. A terceira semana de Relações Internacionais e Diplomacia começa hoje até quarta-feira e assinala a um tempo o cinquentenário da Independência Nacional e o da CDO no passado 28 de maio. O corredor científico da semana aponta que uma das questões em debate é a saída do Mali, Burkina Faso e Níger da CDO. A análise está por conta da professora maliana jubilada, Janemba Traoré, a antiga diretora-geral do extinto Instituto de África Ocidental, que aliás tinha sede em Cabo Verde. Odair Varela revela que a própria CDO vai ser alvo de um balanço. Uma análise crítica de como tem sido a atuação da CDO em vários domínios, em vários processos de integração, e perspectivar o futuro. Porque muitas vezes nós olhamos para a CDO apenas como uma organização de integração económica. Porque, na verdade, esse foi o objetivo inicial. Mas, devido aos problemas que a região enfrentou na década de 70, 80, como os conflitos civis, o facto também das fronteiras artificiais e das heranças coloniais impedirem certa vida de integração económica, de termos estados mais virados economicamente para as antigas metrópoles, os portos, os aeroportos, estarem conectados com os antigos portos coloniais, os aeroportos, as economias estarem extravertidas, de haver pouca troca interna. Então tudo isso levou a CDO a repensar a sua integração, olhando por outros aspectos também, a nível cultural, a nível político, a nível de paz e segurança. Um dos momentos da terceira semana é a apresentação de teses de mestrado, neste caso, estudantes e antigos estudantes dos programas de pós-graduação em Relações Internacionais e Diplomacia e de Integração Regional Africana. Eles irão apresentar as suas teses de mestrado sobre os diversos processos de integração regional, na área da saúde, na área dos transportes, a nível da tarifa externa comum, por exemplo, da CDO, no que toca à integração económica. E também os estudantes de licenciatura irão fazer simulações de sessões dos órgãos, dos principais órgãos, por exemplo, da CDO. Tribunal de Justiça da Comunidade, Comissão, Parlamento. Tem uma forma de realmente incentivar a iniciação científica. Ao longo da terceira semana de Relações Internacionais e Diplomacia, promovida pela UNICV, vão estar frente a frente estudantes, investigadores e convidados, onde estão incluídos decisores públicos, diplomatas e representantes da sociedade civil. O ritmo de construção nas orlas marítimas aumenta, sobretudo na cidade da Praia e em São Vicente. A nota vem do presidente da Quercus a propósito da Semana do Ambiente e do Oceano que decorre na UNICV, uma iniciativa da Faculdade de Ciências e Tecnologia e da Escola de Ciências Agrárias e Ambientais. Paulo Ferreira recusa aceitar que a massificação de construções nas encostas marítimas podem contribuir para a resolução de problemas financeiros das câmaras municipais e do próprio Governo Central. É preciso proteger as encostas marítimas de Cabo Verde. Esta posição é defendida pelo presidente da Quercus Cabo Verde, Paulo Ferreira, que afirma que há uma procura pelas zonas balneares para a construção de infraestruturas. Mas também tanto as zonas marítimas, as encostas marítimas, que deveríamos não tentar tanto, ou seja, usar, sobretudo os dirigentes, os gestores públicos, não tentar arranjar recursos financeiros através de concessão ou de vendas de terrenos, tanto numa zona que poderia ser uma zona pública e uma zona de todos. Quando digo todos, digo
esta geração a geração tanto vindoura. Ou seja, temos que deixar um país bem estruturado para a geração futura e não tentar resolver problemas financeiros das câmaras municipais, ou seja, do Estado Central, massificando as construções nas encostas e não deixando lugares públicos, tanto para esta geração e para a geração futura. A cidade da Praia e a ilha de São Vicente são os locais onde as construções nas encostas marítimas são mais visíveis, diz Paulo Ferreira, sublinhando que na Ilha do Sal a construção de hotéis segue planos com estudos ambientais. Muito bem concebido, embora não se aplique na totalidade, mas sabemos que lá tanto o ambiente está bem preservado. Mas sobretudo na praia e no Mindelo, nota-se tanto que cada vez há mais construção e há mais procura de atividades que não visam beneficiar o ambiente e deveriam ter uma taxa caríssima ambiental para poderem evitar fazer certas construções. Apesar disso, a Quercus sempre tenta falar com os proprietários para que adaptem cada vez mais tanto as suas construções e que não seja só betão, sobretudo quando você coloca muito betão, né, à beira da praia, afeta a construção e afeta tanto o meio ambiente e não se vê lindo, né? No que diz respeito à fiscalização para proteger o meio ambiente, Paulo Ferreira afirma que existe uma enorme fragilidade e que as autoridades precisam fazer cumprir a lei. Uma ausência total de autoridade, cada um faz o que quer. E depois quem paga, tanto o meio ambiente, cada vez há menos peixes, né? Reclamam que a União Europeia faz contrato com peixes, mas não vejo muita gente a reclamar de que há pessoas que deitam lixo perto das praias e mar e que está a prejudicar tanto os oceanos assim como os nossos peixes, coitadinhos, né, que têm que consumir o que encontrarem. Paulo Ferreira sublinha que as ONGs, nomeadamente a Quercus, têm estado a fiscalizar, mas não têm poder para multar nem para prender, por se tratarem de organizações da sociedade civil. Um trabalho do jornalista Ailson Martins. A ocasião para dizer que uma portaria conjunta do Ministério do Mar, Ministério do Turismo e dos Transportes, da Agricultura e Ambiente e o Ministério das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, uma portaria conjunta, dizia, publicada no Boletim Oficial de 6 de junho, determina a elaboração do plano de ordenamento da orla costeira e do mar adjacente da Ilha Brava. Esse processo deve começar daqui a 30 dias, obrigatoriamente. E dizer-lhe também que a Ilha do Sal já tem o plano de ordenamento da orla costeira e mar adjacente da Ilha do Sal, já se encontra em vigor desde 15 de maio passado. Boa Vista e a Ilha do Maio já têm o projeto aliás, Boa Vista foi a primeira ilha a ter o plano de ordenamento do território e há vários outros cuja elaboração já foi desencadeada, São Vicente e a Ilha de Santiago, mas o caso mais bicudo já o tinha admitido a presidente do Instituto de Ordenamento Nacional de Ordenamento de Gestão do Território, Ilse Amaranto. O caso mais bicudo é justamente o da orla marítima de Quebra-Canela. A ordem de interdição emitida pelo presidente norte-americano e que abrange cidadãos de 12 países, Afeganistão, Birmânia, Tchad, Congo-Brazzaville, Guiné Equatorial, Eritreia, Haiti, Irão, Líbia, Somália, Sudão e Iêmen. Essa lei entra em vigor a partir de hoje. Dizer ainda que a NATO vai defender um aumento de 400% nas capacidades de defesa de aliança para estancar qualquer pretensão da Rússia. Esta semana irá ter lugar mais uma troca de prisioneiros entre a Rússia e a Ucrânia. Júlio Vera Cruz Martins com o primeiro jornal aqui na sua rádio de Cabo Verde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora. RCV Tempo.
Vamos ter as informações sobre o estado do tempo para esta segunda-feira e também a previsão para as próximas horas. Connosco já está o meteorologista de serviço Carlos Muniz. Bom dia. Muito bom dia. Dizer que temos um céu nublado nas ilhas de Barlavento e passamento ou pouco nublado em Sotavento. A visibilidade é boa, o vento soprando de nordeste, moderado, e a temperatura rondar os 22 graus Celsius. Para o dia 2 prevê-se um céu com períodos nublado em Barlavento, parcialmente nublado em Sotavento, passando gradualmente a nublado durante a noite. A visibilidade é boa, igual ou superior a 10 km, vento de norte-nordeste, moderado ou fresco, 20 a 38 km por hora, soprando temporariamente muito fresco, 39 a 49 km por hora, e ocasionalmente com rajadas nas zonas ocidentais do arquipélago. Quanto ao estado do mar, ondas de norte-nordeste, 1,5 a 3 metros de altura, diminuindo para as zonas costeiras e sectores interilhas de Sotavento e Barlavento Ocidental. Localmente, 1 a 2 metros nas zonas costeiras sul. Temperatura máxima a rondar os 26 a 28 graus Celsius, podendo atingir os 30 graus Celsius em Sotavento. RCV Tempo. Publicidade. Por que é que prefiro Água Trindade? Primeiro, porque Trindade é auditada pelo laboratório Oliver Rodés em Espanha e possui diversos certificados internacionais de qualidade. Segundo, porque eu encontro Trindade nos formatos de 5 e 10 litros fáceis de transportar e também de 12 e 19 litros que eu recebo em casa com toda a comodidade. Por isso, quem prefere uma água com qualidade garantida, escolhe Trindade. Quem prefere variedade, também. Trindade, qualidade que se prova. Bom dia, Cabo Verde. Bom dia, minha povo. Bom dia, mamãe. Bom dia, minha flor. Bom dia, universo. Bom dia de Deus. Bom dia, Cabo Verde. Seu despertar matinal. Bom dia.